Olá pessoal, sou Maroni Bergman, professor de matemática da rede estadual, e aqui a gente está no programa hashtag Fique em Casa Aprendendo. A gente vai falar um pouco hoje de estatística, né, que é um assunto que a gente já começou na aula passada, né, falamos um pouco aí da estatística como um ramo da matemática, né, que tem como objetivo a organização, a análise de dados, né, para que você possa dar as informações através de dados numéricos, né? Então a gente falou um pouco da estatística, falamos alguns termos da estatística, como população, falamos de amostra, falamos de variáveis, né? Variáveis qualitativas, variáveis quantitativas, certa classificação da quantitativa, classificação da qualitativa, tá? E hoje a gente vai fazer um pouco de exercícios, né, em relação a esse tema, ok? Vamos fazer questões que envolvem esses termos que a gente acabou de falar. Tá? O que é população? Só relembrando. Tá? Se eu for fazer uma pesquisa em uma cidade sobre as intenções de voto da população, tá? Daquela cidade, os habitantes daquela cidade. Então, quem vai ser a população da minha pesquisa? A minha população são os eleitores daquela cidade, certo? Essa é a minha população. É lá que eu vou fazer a análise dos meus dados, coletar os meus dados. Aí vamos supor que essa população é muito grande, como se fosse aqui a cidade de São Luís, que tem mais de 1 milhão de habitantes, de eleitores. Mas eu não vou conseguir fazer essa pesquisa com todos. Então o que se faz? A gente coleta uma amostra, né? Vou pegar uma amostra daqueles dados. Vou pegar, por exemplo, 100 habitantes de cada bairro e vou coletar meus dados em cima dessa amostra. Então, entendam que a população é um conjunto e a amostra é um subconjunto. Eu não vou conseguir fazer a pesquisa com todo mundo. Então, esses 100 habitantes por bairro vai ser a minha amostra. Tá? Então, esse é o conceito. Falamos também de variáveis, né? O que é variável? Olha, quando o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz uma pesquisa para saber como é que é o Brasil, né? Se é a cara do Brasil, onde ele vai coletar a idade das pessoas, renda, grau de escolaridade. Então, isso tudo são variáveis. Raça, renda familiar, número de habitantes por residência, isso nós chamamos de variáveis. A gente vai ver que existem variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, certo? E falamos também um pouquinho de dados. O que são os dados? São os números, os valores, os resultados que você obtém. Se eu for saber a idade do pessoal e fazer uma tabela com os dados, com os números, esses são os meus dados. Tá? Então falamos um pouco isso na aula passada e hoje a gente vai ver como é que a gente pode resolver problemas, né, usando esses conceitos aí que a gente acabou de falar, ok? Bom, resolução de exercícios é a aula de hoje sobre estatística. Olha só, identifique as variáveis e classifique-as em qualitativa discreta e quantitativa contínua. O que é uma quantitativa discreta? Quantitativa é uma variável representada por um número, certo? Quando esse número representa uma contagem, você tem uma quantitativa discreta. Quando essa quantidade é uma medida, aí esse valor é chamado de quantitativa contínua. A variável ele também pode ser uma qualidade. Tá? A qualidade pode ser uma qualidade nominal, é aquela que você não pode ordenar. Por exemplo, cor, sexo, masculino ou feminino. Tá? Você não pode fazer uma ordenação. Mas existem qualidades que você pode ordenar. Por exemplo, grau de escolaridade. Primeiro grau, segundo grau, fundamental 1, fundamental 2, curso superior, pós-graduação. Então você consegue pegar aquela qualidade e fazer uma graduação. Aí nesse tipo de variável é uma qualidade ordinal, você pode ordenar, certo? Então aqui a gente vai fazer uma classificação desses itens: cor dos olhos das alunas, índice de liquidez das indústrias capixabas, produção de café no Brasil, nível de conhecimento de matemática dos alunos, comprimento dos pregos produzidos por uma empresa.
estatura dos alunos do terceiro ano. Pô, você vê que isso aqui são alvos de pesquisa, né? Então, essas variáveis aí, elas são qualitativas, são quantitativas. Se forem quantitativas, é discreta, é contínua. Se for qualitativa, é nominal, é ordinal. Então, vamos ver aqui a resposta. Cor dos olhos é uma qualidade nominal, porque é preto, é castanho, é azul. É uma qualidade que você não pode ordenar, tá? Uma qualidade nominal. Já o índice de liquidez da indústria é um número, é uma quantidade, é um valor taxativo, tá? Então é uma quantidade discreta, não é uma medida, tá? Produção do café no Brasil, também uma quantidade discreta, tem a ver com números, tem a ver com número quantitativo, tá? Nível de conhecimento de matemática dos alunos. Nível de conhecimento já é uma qualidade. Aí eu posso ordenar essa qualidade? Posso. Eu posso dizer que o nível é baixo, eu posso dizer que o nível é médio, eu posso dizer que o nível é alto. Tá? Então, se você pode ordenar, desculpem, você está diante de uma qualitativa do tipo ordinal. Certo? Comprimento dos pregos produzidos por uma empresa. Olha, o comprimento você pode medir, você representa por um número, represento. É uma medida? É uma medida. É centímetro, é milímetro, sei lá. Então, é uma quantitativa contínua, porque são aquelas quantitativas que você pode medir. Ok? Estatura dos alunos do terceiro ano. Eu quero saber qual é a estatura da galera lá do terceiro ano A de uma escola. Saber como é que está o crescimento da galera. Então, é uma quantidade? É. Você vai medir? Vai. Então, é uma quantitativa do tipo contínua. Ok? Beleza, vamos para aqui para a segunda questão sobre esses termos utilizados aí na estatística. Pretende-se fazer um estudo sobre o número de irmãos dos alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola. Para isso, preparou-se um questionário para 60 alunos responderem. Diante dessas informações, indique. Letra A, a população do estudo. Quem é a tua população? Tá? Então, quem faz o trabalho estatístico tem que saber onde é a população, onde é que ele vai buscar as informações, onde ele vai buscar a amostra. Quem é a amostra escolhida? E a variável, que é aquilo que tu busca na pesquisa, ela é uma variável. Qual é a variável? É quantitativa, ela é qualitativa? Tá? Então, vamos responder a essas perguntas aí. Ó, galera, a população são os alunos do terceiro ano. Tá? São os alunos do terceiro ano. Não sei quantos alunos tem lá. Então, essa é a minha população. É lá que eu fui buscar fazer a pesquisa. Tá? Agora, perceba que desses alunos, ele pegou 60 alunos. Ele pegou um questionário apenas com 60. Tá? Então, você tem o que? A sua amostra. Você pegou uma amostra. Tá? Eu sempre esse exemplo da estatística como sendo uma sopa, né? Vamos supor que sua mãe fez um caldeirão de sopa e você quer saber se a sopa está boa. O caldeirão todo é a população. Para você saber se a sopa tá boa, de tempero, você não vai tomar a sopa toda, você vai pegar um pouquinho e vai tomar. Então aquele pouquinho é uma amostra, é um subconjunto. É a mesma coisa que foi feita aqui. Daquela população de alunos, ele pegou um pedacinho para você buscar os dados. Okay? Agora a gente tem que ter muita responsabilidade em buscar essa amostra, porque senão você desvirtua a sua pesquisa. Vamos supor que esse terceiro ano aqui, os alunos lá todos jogam basquete. Eu peguei 60 alunos que jogam basquete na escola. Ora, se você fizer isso como amostra, logicamente tua média vai ficar lá em cima. Isso vai representar a altura da galera lá? Não. Não vai representar. Então, quando você busca uma amostra, você tem que ter muita responsabilidade para que você não vá desvirtuar o objeto da sua pesquisa, que é mostrar a realidade. Ok? Bom, e a variável? É uma variável quantitativa, né? Uma quantitativa, na verdade, está errado aqui, é contínua, porque é medida, não é isso? É uma medida, tá? Então, respondido aí a segunda questão. Terceira, considere as seguintes variáveis e responda o que se pede. Das variáveis indicadas, quais são quantitativas e quais são qualitativas? Idade, tem a ver com número? Tem. Então,
é uma variável quantitativa. Renda familiar tem a ver com número? Tem. Com quantidade? Tem. Então é quantitativo. Sexo é o quê? Sexo é uma qualidade. É masculino ou é feminino? Então você tem uma variável qualitativa. Nota de matemática, quantidade. Nacionalidade, qualidade. Raça, qualidade. Ok? Então, aí eu já fiz uma classificação. A idade é a quantitativa contínua, tá? Não é discreta, desculpem o errinho. Porque idade é medido. Tempo é uma medida, né? 10 anos, 15 anos, tá? Renda familiar, aí não. Aí você é uma quantitativa discreta. Sexo, uma qualidade, né? Ou é masculino ou é feminino. Nota do aluno, também é uma quantitativa discreta. Nacionalidade, qualitativa nominal. E a raça é uma qualitativa nominal também. Beleza? Olha, uma questão da Universidade Federal do Pará. Tá? A gente percebe que essas questões elas podem aparecer em cursos, podem aparecer em vestibulares e vem aparecendo mesmo. Tá? Então a gente tem que ter muita atenção, porque essas coisas conceituais da matemática é importante que a gente aprenda, é importante que a gente saiba, é importante que a gente domine. Tá? Não só para a vida da gente, mas também quando a gente for deparar com uma prova de vestibular, quando a gente for deparar com o Enem, uma prova de concurso público, tá? A parte da estatística é uma parte que está muito voltada para a nossa vida prática, né? Para a gente entender o mundo em que a gente vive. Então é importante que a gente também tenha essa noção, né? E estudar isso aí para também a questão desses concursos. Olha só, Universidade Federal do Pará. Em estatística, as variáveis são classificadas como qualitativas e quantitativas. Então temos, as cores são variáveis quantitativas. Vamos ver. O número de filhos de uma família constitui uma variável quantitativa discreta. O número de minutos gastos ao tomar um banho é uma variável qualitativa. O tipo de resíduo sólido é uma variável quantitativa contínua. E a quantidade de litros de água gastos durante um banho é uma variável qualitativa. E aí, pessoal, qual seria a resposta correta? A gente pode dizer que essa letra A está correta? A gente pode descartar que a letra A. As cores são variáveis quantitativas. Cor tem a ver com quantidade? Não. É amarelo, é verde, é azul, tá? Então essa letra A, ela está descartada, né? A letra B, o número de filhos de uma família possui, é uma variável quantitativa, é discreta, beleza. Parece que a resposta é a letra B, mas vamos ver aqui as outras. Os minutos gastos ao tomar um banho é uma variável qualitativa, não, minutos gastos tem a ver com quantidade. E é uma quantidade que pode ser medido, né? Então não pode ser qualitativa, tá? Então a letra C está errado. O tipo de resíduo sólido é uma quantitativa contínua. Tipo de resíduo sólido, né? Não pode ser uma quantidade, é uma qualidade referente ao tipo, né? A quantidade de litros de água gastos durante um banho. Olha, vê como essa letra E é absurda, né? Por que a gente pode ver que essa letra E é absurda? Como é que ele fala de quantidade e aqui ele fala de qualidade? Como é que ele fala de quantitativo e aqui qualitativo? Então, a resposta realmente é a letra B. O número de filhos de uma família constitui uma variável quantitativa discreta. Resposta correta, letra B de bola. Ok? Vamos aí à quinta questão. A partir das informações fornecidas por um alfaiate, tá? Que incluem dados básicos sobre os clientes e a avaliação dos produtos por estes, que variam de 1, péssimo, de 5, ótimo. Classifique as variáveis em qualitativas, nominal, ordinal, ou quantitativa, discreta ou contínua. Pessoal, aqui ele deu informação através de uma tabela, né?
A tabela é uma das formas que a estatística tem de organizar os dados, né? A gente vai ver isso em aulas mais para frente. Aqui ele está dando o nome do cliente, né? Tá? A profissão, se é engenheiro, professor, médico, advogado. Aqui ele está dando a altura do cliente, nessa coluna. Nessa outra coluna ele deu os ternos comprados, quantos ternos cada cliente desse comprou. Aqui ele dá o RG de cada um dos clientes. Aqui o salário deles. E aqui a avaliação do produto, né? Essa avaliação 3, 2, 5, 3. Prestem bem atenção que esse número aí, ele tem a ver com qualidade. Por quê? Porque é o número que vai avaliar o produto. 1 está associado a péssimo e 5 está associado a ótimo. Okay? Então, dessas variáveis que apareceram aí, quais são as quantitativas nominal ordinal, quais são as quantitativas discreta ou contínua. Okay? Então, vejamos aqui. Ó. Quais são as qualitativas nominais? O nome do cliente é uma qualidade, né, nominal, você nomeia. Você tem a profissão e você tem o RG. Ah, professor, mas o RG, ele é uma qualidade, esse RG, ele é uma representação de uma... para você se identificar. Uma identificação não tem a ver com quantidade. Né? O seu RG, o seu CPF, é um número, mas não que representa uma quantidade, sim, para você ser representado por aquele valor. Tá? Então, o RG, sim, é uma qualitativa nominal. Tá? Qualitativas ordinais, avaliação do produto, né? Se é bom, se é ruim, se é péssimo, né? Então você tem aqui de 1 a 5, embora seja um número, mas aquele número está associado a uma qualidade, certo? Quantitativas discretas, os ternos comprados, a quantidade de ternos comprados é um qualitativo discreta. E quantitativas contínuas, que tem a ver com medida, no caso é a altura, e o salário, né? O salário é contínuo, a pessoa é medido em reais. Você mede através de uma moeda. Ok? Então, essas são a classificação dessa questão das variáveis. Considere as seguintes variáveis. 1. Tamanho de um objeto. 2. Volume de água em um rio. 3. Número de clientes numa fila. 4. Número de alunos da turma. 5. Comprimento de um inseto. E 4. Classe social. Tamanho de um objeto, pequeno, médio, é o quantitativo, né? Qualitativo nominal, pequeno, médio, grande. Volume do rio, quantitativo contínuo, tem a ver com medida. Número de clientes, quantitativo discreto, tem a ver com número. Número de alunos da turma. Comprimento de inseto é um quantitativo contínuo, tem a ver com medida. E a classe social é um qualitativo ordinal. Então, em relação à classificação dos dados requeridos como variáveis de pesquisa, é correto afirmar que as variáveis 1, 4 e 5 são qualitativas, as variáveis 2 e 5 são qualitativas contínuas, as variáveis 2 e 3 são qualitativas discretas, e D, a variável 4 é qualitativa nominal. Então a resposta é a letra B. As opções 2 e 5 são qualitativas contínuas. E para a gente encerrar aqui essa lista de questões de termos utilizados na estatística, vamos fazer mais uma aqui. Uma empresa pediu para realizar uma pesquisa para obter informações de seus funcionários. As informações solicitadas a cada empregado foi estado civil, 2, grau de instrução, 3, número de filhos, 4, idade. Em relação à classificação dos dados requeridos, em quantas variáveis de pesquisa, é correto afirmar que, então, as variáveis 1 e 2 são quantitativas, estado civil e grau de instrução não é quantitativo, é qualitativo. B, as variáveis 3 e 4 são qualitativas. A 3 e 4 não são qualitativas, são quantitativas. Ele inverteu a história aí. A variável 1 é qualitativa, enquanto a variável 4 é quantitativa. Isso é verdade? É sim, ó, a variável 1 ela é de fato qualitativa, porque tem a ver com qualidade, estado civil, solteiro, casado, viúvo.
E a 5 tem a ver com quantidade. Então, de fato, aí a resposta correta é a letra C. A variável 1 é quantitativa, enquanto a variável 4 é qualitativa. Ok, pessoal? Então, atenção nesses termos da estatística, é importante que vocês estudem aí, tá? Então, vamos seguir em frente. Hashtag fica em casa aprendendo.